Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e estamos lendo o meu livro Sombras do Recife, a presença dela. Estamos na parte 2. Eu vou tentar conseguir ler dois capítulos hoje também. Capítulo 7 e capítulo 8, tá? Então a gente não está mais em 1844, a gente está em 1856, que é o ano onde se passa esses capítulos. Então, capítulo 7, Cristiano. Parte 2, capítulo 7, Cristiano. O rapaz deixou escapar a respiração aos poucos, mal a porta fechou com a saída do cliente. Aquele homem era igual ao retrato em miniatura de seu pai. Mas apesar da história contada pela mãe, preferia acreditar em coisas reais. Não devia ser ele. Impossível. Talvez o pai fosse mesmo um assassino rico. Talvez fosse aquele um parente. Tantas conjecturas. Estava em Recife há quase 2 anos. E se a sociedade era pequena, como sempre diziam todos, o encontro com o primo ou tio da família do pai seria esperado. Não queria procurar por suas origens paternas, nem reivindicar riquezas para si. Prometer à mãe que jamais buscaria pelo pai, e assim seria feito. Aquilo perturbara bastante, apesar de não demonstrar. Respirou de forma pausada, tentando se recuperar daquele contato. Está sonhando acordado, Cristiano? Um dos colegas de trabalho provocou. Vou ficar bem, Adelmo, assegurou o rapaz moreno e baixinho, o qual varria de forma frenética e tensa o chão da loja. Não deixes que o senhor Diógenes, não deixes o senhor Diógenes vê-lo flauteando por aí. Adelmo passou o dedo indicador na garganta como a indicar um perigo iminente. Fez uma cara dramática com grandes olhos arregalados e Cristiano conseguiu rir do amigo caixeiro. Pode deixar. Vou voltar a descer as peças para a venda. Adelmo sorriu alegre. Conseguiu um cliente bom, hein? 8 metros daquela seda verde custando o resgate de um rei ou coisa assim. Hum. Cristiano não quis falar mais a respeito. Adelmo deu de ombros. O amigo já não estava mais para conversas. O rapaz saiu mais cedo naquele dia, em folga. Sentiu o bolso tilintar com as moedas de sua comissão de vendas e queria um livro novo. Encaminhou-se para a rua do Trem Nacional, onde funcionava a tipografia. Ali, ele costumava comprar também o Jornal Diário de Pernambuco, fundado em 1824. Era bom para se manter informado. Naquele dia, havia algumas preciosidades importadas, e ele não acreditou na sorte em adquirir uma cópia do polêmico Le Fleur du Mal, censurado no ano anterior na França. Também conseguiu estender as moedas e comprar um exemplar de A Lira dos 20 Anos, do poeta pouco falecido. Adorava ler aquela obra, recentemente impressa, e afinal a teria em sua biblioteca particular. Algum dinheiro mais pobre e 2 livros mais ricos, ele voltou o caminho pela então Rua Nova. Ainda pensava no encontro estranho da tarde, quando viu uma placa de aluga-se em uma casa de pensão ao lado da igreja. Parou diante daquele prédio simples de número 200. Pela primeira vez naqueles 2 anos, começava a ver a possibilidade de mudar para um lugar só seu. Aquele quarto na Rua Nova ficava bem próximo do emprego e ele economizaria nos tickets de ônibus. Fez rápidas as contas de cabeça, multiplicando as passagens. Daria uma soma considerável. Dividiu o salário em aluguel, alimentação e uma ajuda ainda à tia em pagar de tudo que ela lhe proporcionara. Seria apertado, mas ele conseguiria equilibrar as despesas. Talvez o sonho fosse possível. Estava otimista por demais. Voltou então para casa. Mas meu filho, Irene tentou argumentar. Aqui você tem tudo, comida feita e roupas lavadas. Em sua casa estará por conta própria. Cristiano tomou as mãos da tia entre as suas e as beijou contrito. Irene suspirou. Querida tia, desde meus 16 anos eu limpo, lavo e faço tudo só. Esqueceu que eu cuidei de minha mãe? Ela não esquecera, negou com a cabeça. Pensei, você passou períodos terríveis, mas imaginei que iria ficar mais um tempo. Lá na Rua Nova, terei mais proximidade do meu emprego, tia. Não vou precisar gastar com passagens e outras coisas. Isso termina rendendo algo a mais. Posso ajudá-la aqui nas despesas. De jeito nenhum, Irene protestou vivaz. O rapaz riu baixinho. Ela o olhou com carinho. Já estás decidido, não é verdade? Sim. Os olhos dele brilhavam na expectativa. Irene não frustraria seu intento. Cristiano estava satisfeito com a conversa, com as resoluções tomadas.
Ao deitar a cabeça no travesseiro aquela noite, porém, a lembrança do encontro com o estranho cliente voltou, perturbando a tranquilidade. Por que aquilo naquele exato momento? Decidiu então, para seu bem, ignorar tudo. O homem louro, tão parecido com ele mesmo, as possibilidades de uma família paterna ou de um pai amparando-o. Aquilo não passava de loucura, mentiras ou devaneios da mãe. Aquela ilusão não existia, apenas havia sua verdade. A sua tia, uma casa só sua, emprego e livros, e isto lhe bastava. Tudo mais poderia ficar no passado, o lugar aonde essas coisas pertenciam. Com essas ideias, adormeceu. Capítulo 8. O monstro tremia ao fechar a porta da loja de Diógenes e sair para o tênue sol vespertino recifense. Sentira a presença daquele caminhante do umbral 2 anos antes, sim. Deve ter sido quando Cristiano chegara ao Recife. E agora não mais o devia ignorar. Um possível filho. Saiu andando a esmo, sem prestar atenção nos caminhos. Seria obrigada a matá-lo ou o tomaria como escravo? Apenas vislumbrava aquelas possibilidades. Ou talvez ignorá-lo. Aquilo também era possível. Vigiá-lo à distância, até que sua vida humana se extinguisse. Tantos faziam isso, e ele sabia. Muitos caminhantes do umbral morriam de velhice sem jamais despertar os poderes sozinho. Para isto, era necessário dois, o Criador e a criatura. Aquele garoto jamais despertaria seu poder sozinho, e no conhecimento de Hefesto, era o único caminhante dos umbrais no Recife. Havia tão poucos no mundo. O sangue dele era valioso, principalmente para a cabeleira. O poder lhe rendera não apenas aparência para sempre jovem, mas também favores políticos. Entre os mundos visível e invisível, ele era o porteiro do umbral, e seu sangue abria o caminho para as assombrações do Recife frequentarem o mundo físico. Caminhou mais um pouco, respirando e tentando acalmar as batidas erráticas do coração. Não queria matar o rapaz. Estava, de certa forma, curioso a respeito. Tão poucos caminhantes, e logo aquele ali, uma réplica de si mesmo. Era ele seu filho, quase sem dúvida. Parou de andar de súbito inspirado. Aquele passeio estava estragado, melhor torná-lo útil de alguma forma. O tempo não lhe importava, então deu meia volta e marchou na direção da loja de Diógenes. Hefesto caminhou para a Maison Blanche, passou pelas portas envidraçadas e continuou o caminho até a matriz da Boa Vista. Entrou, usando a pia sacra, molhou as pontas dos dedos elegantes na água benta e fez pelo sinal. Sorriu jocoso lá dentro. Um demônio podia entrar no templo de Deus, se havia um Deus de qualquer forma. A igreja, ainda em reformas, estava repleta de sepulcros abertos, cimento, britas e areia de cingir. Apenas 3 anos antes começaram a transportar os corpos da igreja para o novo cemitério em Santa Amaro das Salinas, construído por Louis Vautier. Ainda lembrava-se dos dias em que as igrejas eram repletas de tumbas por toda parte e toda a nave, na qual as pessoas sentavam durante as matinas e vésperas quando cansadas. Em uma parede afastada estava o túmulo de sua família. Nobilíssima estirpe, todos virando pó da maneira mais nobre existente. Ali descansavam seus pais, irmãos que não vingaram no ventre materno, e seria onde seu corpo idoso e sem vida repousaria após alguns anos de decrepitude. Pois sim, Rio Alto, chamada a atenção de uma idosa rezando contrita, lenço branco na cabeça, sinal de uma virgem, mulher solteira. Ele a olhou com alegria e fez uma mesura, lançando-lhe o mais devasso dos sorrisos. A mulher corou e abaixou a cabeça por sobre o missal. De fato, ele ainda era um demônio. Contemplou então pensativo o ossuário adornado de sua família. Aquele lugar sagrado jamais abrigaria seus restos mortais. Os lábios curvaram em um meio sorriso. Ninguém o poderia matar. Mais fácil seria ele dizimar toda a população da cidade, se alimentando das vísceras de cada homem, mulher, criança. Lançou mais uma olhada por cima dos ombros para a idosa. Ou velha. Após ponderar mais um pouco diante do túmulo da grandiosa família Dantas de Amorim, saiu para o sol ameno e abafado, tirou a elegante cigarreira de ouro do bolso, sacou dela um fino cigarro e o acendeu. Daquela distância. Conseguia ver quem entrava e saía da loja. Esperaria até Cristiano de lá sair. E isto não demorou.
E para Hefesto, o rapaz parecia animado ao pegar o caminho de uma alfândega. Hefesto jogou o cigarro no chão e o apagou com o sapato. De pronto o seguiu, mantendo certa distância. Bolas fora comprar livros na estação. Gostava de leituras, então. Aguardou com paciência tal um gato até o rapaz sair do livreiro. O seguiu de volta pela Rua Nova, o viu parar e observar um prédio de aluguel. Pegaram o mesmo ônibus do Cláudio ao final da tarde e desceram na mesma parada. O garoto parecia absorto demais lendo um livro de poesias. Nem notar estar sendo seguida ao longo do caminho. Hefesto suspirou de leve, revirando os olhos. Poesia. Era bem insípido. Descerem afogados, então. Hefesto estava exultando pela espionagem bem-sucedida. Seguiu o jovem até a modesta casa e de longe o observou bater à porta e ser recebido por uma mulher madura. O coração dele falhou uma batida. Apressou-se nas sombras e se aproximou da casa em um ímpeto de vertigem. Mas não era Aurora. Era Irene, a irmã dela. O rapaz a abraçou e entrou na casa. Hefesto podia observar pelas janelas o movimento dentro e percebeu que apenas Cristiano e Irene viviam ali. A Aurora não estava lá. Sentiu o coração descompassado ainda pela constatação. Mas ele agora tinha certeza. Cristiano, aquele rapaz ali, tão parecido com ele mesmo, era seu filho. Nas brumas, Hefesto jurou de si para si que o acompanharia de perto, e o filho nunca iria se tornar um caminhante dos umbrais, um liminar, ou como os populares chamavam, um papa-figo. Fim do capítulo 8, gente. Foi até rápido, deu para a gente ler direitinho. Eu tô feliz, assim, porque eu não queria precisar correr tanto na leitura, né? Então, vocês viram que a trama, ela está chegando no ponto onde Hefesto está se aproximando de Cristiano, né? E Hefesto, ele quer essa aproximação para poder estudar o inimigo. A princípio, ele quer saber quem é o Cristiano de verdade, né? Ele quer conhecer, ele está curioso para saber o que aconteceu com a Aurora, né? Saber onde está a Aurora, que no fim das contas é todo o interesse dele em Cristiano, vem do fato de que ele quer saber onde está a Aurora. Então, no próximo capítulo, que é o capítulo 9, a gente vai dar continuidade. Lembrando sempre, vamos nos manter protegidos durante essa quarentena, vamos ficar em nossas casas para poder salvar nossas vidas e as vidas de quem a gente ama e vidas até de pessoas que a gente não conhece. Eu acredito que isso é uma forma de amor ao próximo, né, que a gente está sendo ensinado durante essa quarentena. Um beijo então, gente. Até a próxima, até o próximo vídeo, né? A gente se encontra. Até a próxima.